Eu tenho escoliose e eu não fiz tratamento por negligência médica. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduarda e é mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje, gente, é trazer o meu relato de como eu descobri que tenho escoliose, o que é a escoliose e o porquê que eu não fiz tratamento. Então, gente, esse vídeo é para servir de alerta para vocês pais. Observe seus filhos adolescentes que estão aqui no início da adolescência, porque o meu começou assim. Você jovem também, analise a sua coluna, vê como é que tá, pra você procurar um tratamento enquanto for tempo. Então, gente, eu descobri a minha escoliose, eu tinha uns 11 para 12 anos. Ignore meu gato ali miando, gente, porque assim é a vida de quem tem pet. Mas então, eu descobri com uns 11, 12 anos que a minha mãe começou a perceber que eu estava ficando um pouquinho mais inclinada para um lado, traduzindo a minha cintura de um lado aqui do lado esquerdo, no lado direito, ela é mais definida que do lado esquerdo. Porque, né, provavelmente não se sabe ao certo qual é o motivo de eu ter adquirido isso na coluna, mas acredito eu, a minha teoria é porque eu sou deficiente visual. E na escola, gente, eu usava uma luminária para me ajudar a conseguir fazer as atividades, enxergar no caderno. E mesa de escola, gente, é pequena. Então eu deixava a minha luminária, eu lembro muito bem que eu deixava ela aqui do lado esquerdo, porque eu sou destra, para não fazer sombra da luz. Aí no que eu deixava ela aqui no lado direito e a mesa é muito pequena, para mim escrever, eu tinha que deixar o caderno um pouquinho mais pro lado direito. Aí eu ficava meio inclinada assim pra mim escrever. Acredito eu que seja por isso que eu acabei adquirindo a escoliose. Mas quando a minha mãe percebeu que eu estava com esse sintoma de um pouco inclinada para um lado, ela também percebeu que a minha coluna do lado direito aqui, ó, gente, ela estava mais alta que o lado esquerdo. Aí ela marcou um médico no posto pra mim, para pedir encaminhamento para um especialista. Lá o médico do posto mesmo já deu um pedido para fazer um raio-x que pegasse aqui da parte do pescoço até lá embaixo da coluna para ver como é que tava. E ele deu um encaminhamento para o especialista, no caso foi um ortopedista. Demorou mais ou menos um ano e meio para mim conseguir ir pro médico. E eu fui no médico, a gente era mais ou menos numa OBS, mas não é bem uma OBS, era maior que uma OBS, mas não chegava a ser um hospital. E fui no médico, ele explicou que era escoliose, porque até então que a minha mãe não sabia nem o que era isso, o que agravava e afins. Quando ele explicou que era inclinação assim, não tinha um motivo ao certo, era difícil de saber qual era o motivo, mas a minha mãe perguntou se tinha algum tratamento, um colete para usar, tinha que fazer fisioterapia, algum tratamento. Ele falou que não tinha colete para escoliose, sendo que hoje em dia, como né, eu maior, pesquisando, percebi que tinha um colete, que eu vejo várias pessoas que usam esse colete. Inclusive o colete é muito indicado quando a pessoa está em fase de crescimento, para evitar que a curva aumente. Em alguns casos ela até, né, reduz a curva, porque o osso tá ali mais mole, mais flexível, mais fácil de ser ajustado. Aí ele me disse, né, que não tinha colete, que não tinha tratamento, talvez não tinha pelo SUS, mas ele poderia ter explicado, não tem pelo SUS, se vocês quiserem fazer algum tratamento, alguma coisa, vocês vão ter que apelar pro particular. Mas ele não disse nada disso, ele só falou pra mim, vai fazer pilates ou um outro negócio lá. E quando eu cheguei na fisioterapeuta, que eu fiz o pilates um tempo, ela falou assim pra mim, não, essa técnica outra aí nem se usa mais hoje em dia, não tem muita eficácia. Aí tá, fiz pilates um tempo e fiquei assim. Agora estou eu com 19 anos, na fase adulta, e eu vi que, se eu tivesse feito um tratamento na fase, né, de crescimento, seria melhor pra mim, mas porque como, né, negligência médica, e eu com a minha mãe leiga, não entendi sobre o assunto, e, gente, eu fico muito preocupada, principalmente depois que eu vi um relato de uma moça que ela teve que fazer a cirurgia de escoliose, você coloca um tanto de pino, assim, na coluna pra deixar ela mais alinhada, às vezes nem volta totalmente 100% ela retinha, mas pelo menos, grande maioria dela fica bonitinha. Aí, a moça teve que fazer uma cirurgia, porque a curva dela aumentou tanto, o ângulo da curva dela, que estava a costela, que é a parte da coluna, estava comprimindo o pulmão e o coração. Então ela deu fazer a cirurgia. Muitas vezes na fase adulta tem que realmente fazer a cirurgia. Eu tenho pavor de cirurgia. Aí tá bom, gente, estou na saga
que eu fui no médico de novo, o médico do posto, eu troquei de cidade, né? Aí eu fui no médico do posto, pedi pra ele um encaminhamento pra ir pro ortopedista. Ele disse que pra mim, antes eu tinha que fazer um raio-x, que ele não poderia me encaminhar diretamente pro ortopedista. Agora no SUS não se faz mais isso, né? Pelo menos ele disse isso pra mim. Que ele tem que marcar uma teleconsulta com o ortopedista, mostrar o meu raio-x, se o ortopedista achar necessário, aí sim ele marca, dá um encaminhamento pra ir pro ortopedista. Mas então, eu tô na saga de esperar isso, eu não fiz o raio-x ainda, eu vou fazer o raio-x, aí eu vou tentar marcar pelo SUS, mas eu estou pensando seriamente em marcar uma consulta particular pra ter uma outra opinião. Eu vou estar trazendo o vídeo pra vocês, atualizando como vai ser o processo, o andamento e afins da minha coluna, pra gente saber se eu vou ter que fazer algum tratamento ou alguma coisa, ou se eu vou ter que fazer cirurgia. Então, em breve, quando eu fizer o raio-x e conseguir uma consulta, eu venho falar aqui com vocês, mas isso é mais pra servir de alerta esse vídeo. E também, né, pra você que tem escoliose e afins, gente, e tá deixando de lado, não deixe de lado, porque isso pode causar um dano pra sua saúde imenso. E graças a Deus, gente, eu não tenho dor. Eu só tenho dor, mas uma leve dorzinha assim, meio chatinha, quando eu fico muito tempo em pé, mas nunca precisei tomar remédio por causa dessa dor, sabe? E tem gente que eu vejo que tem muita dor e afins. Mas, então eu vou trazendo o vídeo explicando mais, vocês vão acompanhando essa saga. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixe seu like, um comentário. E é isso, gente, até o próximo vídeo.